E seguindo a sequência do nosso curso, neste vídeo você vai acompanhar as definições fundamentais, o que é empreendedorismo, o que é inovação, quais são os tipos de empresa e como abrir a sua MEI ou a sua microempresa, ok? Fica comigo que é o tema deste vídeo agora. Apresentação, para que a gente possa entrar fundamentalmente nas coisas principais que nos trouxe aqui, que é o curso, tá? Então, eu tenho algumas referências, que são as referências principais, assim, que eu tenho hoje, relacionada à gestão. Na verdade, Peter Drucker, para mim, tá, é uma referência. E esse livro que está aí na tela, que eu estou mostrando na tela para vocês, Inovação e Espírito Empreendedor, Prática e Princípios. Ele é um livro de 1985, mas é impressionante como Peter Drucker construiu as bases, né? O pai da administração moderna, como ele construiu as bases, não somente para a administração, mas também para a inovação e para o espírito empreendedor. Tá? Então, boa parte das coisas que eu falo, que eu menciono e que eu trato, são muita coisa inspirada não somente nesse livro do Peter Drucker, mas como em alguns outros. Tá? Eu também, meu passeio aí pelo mundo, universo empreendedor, eu sigo muito o que está nesse livro. Na verdade, esse livro é do Bill Hewlett, tá? Que é o diretor geral do Centro de Empreendedorismo do MIT, tá? Como eu gosto muito de tecnologia. Tá? Sempre trabalhei muito com ciência, né? Com métodos. Esse livro, ele é um livro que me inspirou muito e tem uma parte das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui é dele. Tem muitas outras referências boas de empreendedorismo, vocês já devem ter, inclusive, já acessado algumas delas, tá? Mas eu tenho como base essas aí, e ao longo do curso pode ser que nós tratemos até de algumas outras, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, se vocês têm antes de a gente entrar na segunda parte aqui, se vocês têm alguma pergunta, deixa eu passar aqui, vou passar essa tela aqui para cá, para eu poder ver o chat aqui melhor, tá? Se vocês escreverem alguma coisa, eu estou acompanhando, porque até aqui eu não estava acompanhando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aqui, tá, pessoal, no chat, que eu paro e a gente vai respondendo. Tá? Então, vamos lá. Tem essa parte aqui que eu vou começar agora, é uma parte assim de definições, tá? Definições eu acho que são importantes para que a gente comece, tá? Então, o que é uma empresa? Empresa, na verdade, é uma organização econômica, civil ou comercial, né, que é levada a efeito por uma ou mais pessoas que realizam um trabalho para a realização de um objetivo, tá? Empreendimento. É uma definição, assim, pragmática, formal, de dicionário, tá? Mas é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Porque eu sempre falei muito e dei muitos cursos de empreendedorismo e, às vezes, eu nem me preocupo muito em definir uma empresa, porque a empresa, como vocês vão ver, é um detalhe no mundo do empreendedorismo, tá? Então, o que é ser empresário, tá? Isso é uma coisa bem importante, porque eu vou diferenciar aqui com vocês empresário de empreendedor. São coisas diferentes. Você pode ser um empresário empreendedor e você pode ser somente um empresário, tá? Assim que não é pouco, apesar de eu ter falado somente, e você pode ser um empreendedor sem ser empresário. Então, da onde é que eu tiro essas definições? Peter Drucker, tá? Aquele livro Inovação e Espírito Empreendedor. E, basicamente, o que é ser empresário? É muito comum as pessoas, às vezes, perguntar o Seton dá empreendedorismo, mas ele é professor da universidade, ele nunca teve nenhuma empresa, apesar de eu participar de algumas empresas, né? Nunca teve nenhuma empresa. Enfim, é isso aí. Eu sou empreendedor, tá? E eu não tenho uma empresa grande que eu toque, construída, tá? Logo, eu não sou empresário. Tá? Então, o que é um empresário? O que é ser empresário? É o detentor de um CNPJ, que faz uma empresa acontecer através do uso de técnicas sistemáticas e de gestão. Pode ser ou não um gestor eficaz, pode ser ou não um empreendedor. Tá? Então, eu quero colocar isso para vocês, porque vocês estão numa fase da vida, tá? Que aí, imagino que tem a gente do começo, do meio para o final de um curso de graduação. E eu quero dizer a vocês que
no curso de graduação de Engenharia Química, vocês aprendem coisas muito, muito mais difíceis do que simplesmente abrir uma empresa e fazer essa empresa dar certo. Tá? Então, o que eu espero estimular vocês aqui é a trabalharem um tema que, como eu falei, ele é incomum dentro do ambiente universitário, mas que a partir do conhecimento dele por vocês, que eu acredito que não tenha acontecido exatamente aqui nesse minicurso, tenha vindo aí de outros lugares, de outros cursos que vocês já tenham feito, mas que vocês se motivem de fato a empreender, porque vocês aprendem coisas e sabem fazer coisas muito mais complexas do que simplesmente ter um CNPJ, tá? Então, eu queria colocar isso aqui para vocês, e é da minha referência principal, tá? Que eu trago aqui, tá? Essa frase, tá até, peço desculpa que está até cortada aqui, mas eu entendo bem o que é que está dito, tá? A criatividade, tá? Aqui está uma parte importante da definição do que é ser empreendedor. A criatividade, ela não depende da inspiração, tá? Para Peter Drucker, a criatividade e qualquer outra habilidade pode ser treinada, tá? Mas ela depende, a criatividade, de um estudo árduo, um ato de vontade. Assim como uma pesquisa sistemática pode resultar numa invenção, também pode e precisa haver uma busca premeditada da oportunidade de inovar. E quem souber como encontrá-la será o que se chama empreendedor. Tá? É claro, é uma definição, tá bom? Mas, para mim, o empreendedorismo e o que é ser empreendedor é o que está posto aí. Tá? É a busca premeditada por oportunidades de inovar, de fazer diferente. E aqui eu destaco essa definição. Quem souber onde encontrar oportunidades para inovar de forma sistemática e premeditada é o que eu defino como empreendedor. Essa definição de Peter Drucker. E eu queria colocar para vocês, assim, que são de engenharia química. Acho que a maior parte de vocês é de fato de engenharia química. Tem alguém aqui, pessoal, que não é do curso de engenharia química. Podem colocar, pessoal, a formação de vocês aí, que curso vocês estão fazendo. Podem colocar no chat, que aí eu fico melhor informado também sobre vocês. Então, o que eu quero dizer é que vocês, na engenharia química, aprendem cálculo, muito sobre processo, né? E quem sabe muito processo aprende também gestão. E os métodos, o aprender a aprender, que é uma coisa que vocês fazem muito na universidade, né? Que nós fazemos muito na universidade. Então, aplicar métodos, procedimentos no universo empreendedor, ele pode fazer muita diferença, tá? E é uma coisa que eu sempre digo, tá? Que no ambiente empreendedor, a gente vê muitos eventos, assim, coisas, muitos depoimentos até emocionados de pessoas dizendo que quebraram 3, 4, 10, 15 vezes até conseguir fazer uma empresa dar certo no negócio. Eu acho isso muito legal, porque mostra uma resiliência grande, mas o mais legal mesmo é estudar um pouco mais antes para diminuir, vamos dizer assim, o número de erros do caminho. Então, eu sou um adepto assim, do empreendedorismo estruturado e disciplinado, como é colocado no livro aí do MIT. Certo? Então, vou passar bem rapidinho essa parte, pessoal, só para contextualizar tipos de empresas, tá? Eu segmento pela natureza. A gente tem empresas públicas, privadas e ONGs, organizações não governamentais, que podem ser divididas em associações e fundações. Eu quero colocar isso aqui, tá? Eu coloco isso dessa forma porque eu sei que tem muitas pessoas dentro da universidade, como eu próprio já trabalhei, né? Que trabalham em ONGs, tá? Que fazem um papel assim muito importante, né? para os estados, para o Brasil, né? Então, esse papel, o empreendedorismo, dentro de ONGs, de empresas privadas e de empresas públicas, eles fazem a diferença. Vocês percebam que, pela definição que eu dei, né? A busca premeditada pela oportunidade de inovar. Não está dito que a inovação e o empreendedorismo ele é um patrimônio de empresas públicas, privadas ou de ONGs, tá? Ele é um patrimônio de todos, ou seja, pode ser, né, a busca de todos para fazer a diferença dentro de cada uma dessas unidades que eu coloquei aqui, tá? Então eu vou voltar aqui, seguindo aqui a sequência,
Tá? Então, eu segmentei ali por pública, privada e ONG pela categoria. Tá? Então, também não vou entrar no detalhe disso aqui para a gente ir logo para a parte prática, mas é para que vocês entendam, tá? Que existem tipos de empresa. Porque eu falei assim, eu disse para vocês que abrir uma empresa, vamos dizer assim, é mais fácil do que as coisas que vocês aprendem na universidade. De fato é. Mas tem um nível de complexidade também que vocês vão precisar sempre de advogado, de contador, tá? Isso a gente quase nunca consegue abrir mão de advogado e de contador no Brasil. Tá? Então, e administrador, então essas coisas são muito importantes. Não é porque a coisa não é tão complexa quanto a engenharia química que a gente vai abrir mão de pessoas chaves, especialistas em determinados setores, tá? E para se criar uma empresa, tá? Você pode ter uma MEI, tá? Que é uma MEI, que é uma microempresa individual. Ela pode ter um faturamento de até 81 mil por ano, uma microempresa, faturamento de até 360 mil por ano, uma empresa de pequeno porte, uma EPP, até 4,8 milhões por ano, e uma empresa de médio porte acima de 4,8 milhões sem limite para o faturamento, tá bom? Então, eu fiz essas duas segmentações aí, e o que a gente tem aqui, ó, tipo de empresa pelo faturamento, tá? Eu já coloquei o que é que delimita uma MEI, tá? Tem questões ligadas a impostos que eu não vou tratar aqui, que não é o foco do curso, tá? Mas que vocês precisam ficar sabendo, né? Que as opções, quando você cria uma MEI, tá? Você tem a opção, na verdade, apenas um único regime tributário, que é o Simples Nacional, tá? E quando você cria numa MEI, numa microempresa individual, tem a limitação do faturamento e você tem a carga tributária reduzida e um imposto único, tá? A gestão financeira não obrigatoriamente necessita de uma contabilidade. Então, qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode abrir uma MEI. Eu vou passar bem rapidinho nesse ponto só para dar os caminhos, tá? Então, para tipos de empresas, de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, então tem aí a delimitação em termos de faturamento e aí tem algumas opções de regime tributário que eu não vou entrar aqui, tá? Mas você pode, como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você pode usar o Simples Nacional, o lucro presumido ou lucro real, tá? Não vou entrar nesses itens aqui, mas é importante que vocês tenham noção, até para definir o ponto B de vocês, tá? Pensar num projeto que no final ele tenha sequência, tá? Ele tenha sequência, vamos dizer assim, de trabalho dentro de uma empresa mesmo, tá? Então, a gente tem aqui a questão da ME e da empresa de pequeno porte, que o imposto é aplicado de acordo com a faixa de faturamento. Gestão financeira é obrigatório, nesses casos, ter uma contabilidade, tá? Então, no caso, isso eu abro a tela com meus alunos, assim, eles fazem o mecanismo aí de criação de uma MEI lá no meu curso de inovação e empreendedorismo, aqui na universidade, mas basicamente vocês fazem isso através do portal do empreendedor, com documentos mínimos exigidos e senha de acesso a serviço do governo federal. Vocês criam uma MEI, é muito fácil de se criar uma MEI no Brasil e foi criado, né, para que as pessoas saíssem, vamos dizer assim, da formalidade, tá? Então, para a criação de uma microempresa, tá, é um pouquinho mais complexo. Você precisa de documentos pessoais de sócios, nome da empresa, a participação de cada sócio, endereço da empresa, um contador, tá certo? Contrato social e uma série de outras coisas que o contador vai orientar vocês a fazer, tá? Então, aqui ainda trata dessa questão, né, do tipo de empresa e eu acredito, tá, que eu quero colocar isso para vocês assim de uma forma bem mais clara, né, agora, tá, que existe uma diferença muito grande entre empresário e empreendedor, tá? Acho que já ficou claro para vocês, tá? Eu fiz questão de colocar essa definição aqui, porque a partir de agora vocês têm essa clareza e vocês podem, mais um espaço onde vocês podem escolher, na verdade, o que de fato vocês querem ser, né? Então, o que é o empreendedorismo e como é que a gente vai trabalhar aqui nesse curso hoje? O que é o empreendedorismo? Eu coloco a definição de empreendedorismo para mim é a disciplina que ensina métodos e técnicas para busca sistematizada e premeditada para encontrar oportunidades para inovar. Então, essa é para mim a definição de empreendedorismo e é com base nela que eu construo todo o curso, tudo que vocês vão ver aqui. Certo? Então, assim a gente termina essa primeira parte aí do curso. Se vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal, até aqui, a gente vai entrar agora numa parte assim um pouquinho mais prática,
tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, podem fazer pelo chat, podem abrir o microfone, fiquem à vontade.